Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem aí, se cuidando nesse período bastante crítico para todos nós. Porém, não podemos parar. Pessoal, hoje eu estava com a intenção de estar passando isso aqui para vocês ao vivo, porém eu não consegui mexer muito bem num programa aqui, no teste que eu estava acabando de fazer, ele não deu muito certo. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar passando para vocês. Este material eu enviei na semana passada, porém não o expliquei. Então, qual que é a minha intenção hoje? Passar esse material para vocês, dando uma breve explicação sobre o mesmo, e no final dele eu mantenho a aula atividade com relação a este material. Então, só para que a gente feche essas questões voltadas para o que nós precisamos entregar neste período, antes das nossas férias, que acabou de sair, né? Então, semana que vem nós estaremos em férias. É o seguinte, nós temos uma lista com 10 exercícios, que seria referente à aula da semana passada, e mais essa lista agora que está no final deste vídeo, com 4 questões. A maneira pela qual eu vou estar recebendo esse material, pessoal, tanto faz. Pode me mandar por e-mail, pode me mandar no WhatsApp, pode me entregar fisicamente depois assim que nós voltarmos. Pode tirar foto do caderno e me mostrar. Pessoal, fiquem à vontade, tá? O que eu quero é que vocês realmente façam, porque na de hoje, principalmente, ela tem uma questão um pouquinho mais de uma pesquisa, para a gente entrar um pouquinho num tópico específico. Tudo bem? E hoje também, viu, pessoal, eu quero ver se eu mando para vocês um link por volta de umas 7h15, mais ou menos, para que a gente possa, ao vivo, de repente, tirar algumas dúvidas. Eu fiz isso com o pessoal do primeiro e surtiu efeito, foi bem bacana. O pessoal, a gente conseguiu interagir bastante, conseguimos tirar algumas dúvidas online através do chat, tudo bem? Então, a aula que nós vamos estar apresentando diz respeito a fatores competitivos, né? Então, são esses 3 tópicos. Os 2 primeiros nós já vimos de uma certa forma, que fatores competitivos e os objetivos de desempenho, né? E o ciclo de vida do produto, que é esse que eu vou falar brevemente, que será material de pesquisa para vocês conseguirem fazer as questões pela qual estou propondo no final deste exercício. Eu chamei de aula atividade 2 do período da quarentena. Tá, então nós temos a aula atividade 1 da semana passada, a aula atividade que eu chamei de aula quarentena, e esta. Os fatores competitivos, pessoal, o que nos chama a atenção? Deixa eu colocar aqui um apontador laser aqui. Então, esse slide, acho que ele mostra bem a relação entre os objetivos de desempenho de uma organização, e os seus respectivos fatores competitivos. Então, aqui acho que dá para a gente exemplificar bastante esses 2 conceitos, né? Então, o que são os fatores competitivos, os fatores que fazem com que a minha organização tenha um diferencial, ela realmente seja diferente da minha organização, do meu concorrente? Então, quando nós falamos em fatores competitivos, nós falamos naquilo que os clientes valorizam. Então, se o cliente valoriza um fator competitivo preço, por exemplo, o cliente quer comprar um produto que tem um preço menor. Eu, como organização, pretendo superar-me em custo. Então, o fator competitivo é o preço. Então, é o preço que diferencia o meu produto no mercado com os clientes. Porém, internamente, aquilo que eu, como organização, preciso estar me superando cada vez mais para atender este preço, diz respeito a custo. Lembra que nós tínhamos visto os objetivos de desempenho na aula anterior? Então, aqui neste slide, a gente mostra muito bem este link. Então, se uma organização espera ter um diferencial competitivo no quesito preço, ela precisa ter muito bem atrelado em termos de desempenho, em termos de metas de desempenho, em termos de objetivo de desempenho, o controle do seu custo. E qualidade? Poxa, qualidade ela acaba tendo dos 2 lados, né? Se o cliente ele valoriza a qualidade, por óbvio, o objetivo de desempenho da organização é a qualidade. Então, o meu produto ele tem destaque por ter uma melhor qualidade no cenário.
sei lá, eu tenho um carro da Toyota. Poxa, internamente eu tenho que prezar muito este indicador. Eu tenho que trabalhar muito forte para atender este indicador. Faz sentido esse link para vocês, pessoal? Então, eu tenho a qualidade como sendo um fator competitivo e tenho a qualidade como sendo um objetivo de desempenho. Os clientes valorizam na minha organização as entregas rápidas. Pô, se as entregas são rápidas, por óbvio que o meu objetivo de desempenho diz respeito à rapidez. Eu preciso fazer com que o cliente tenha o meu produto em suas mãos no menor espaço de tempo possível. Então, se o cliente valoriza entrega rápida, o meu objetivo de desempenho será a rapidez. Se o meu cliente ele valoriza uma entrega confiável. Então, ou seja, aquilo que realmente ele pede é aquilo que realmente ele recebe. Por óbvio, o objetivo de desempenho que eu preciso estar focando é o objetivo de desempenho da confiabilidade. Então, eu tenho que garantir que eu faço correto os meus produtos, eu faço de acordo com aquilo que foi demandado pelo meu cliente. Por quê? Porque o meu cliente ele tem como expectativa esta confiabilidade, esta entrega confiável no meu produto. Então, faz sentido para vocês esses quatro objetivos de desempenho com os quatro fatores que geram esta competitividade. Esses outros três aqui, pessoal, diz respeito à flexibilidade. Lembra que nós tínhamos também como objetivo de desempenho questões voltadas para a flexibilidade de produtos e serviços, flexibilidade em termos de quantidade de variações de produtos possíveis, de mix, né? E flexibilidade em termos de volume ou de entrega. Então, se o meu cliente ele busca produtos e serviços inovadores, então o meu cliente valoriza uma alta tecnologia, uma alta inovação nos meus produtos. Poxa, eu tenho que ter esse objetivo de desempenho muito claro. Então, a gente sempre que vem na nossa mente essa questão, né, a gente fala muito de aparelhos eletrônicos, celulares, notebooks, até veículos, né, até veículos automotores que prezam muito por essas questões de inovação. Então, se os meus clientes valorizam isso, e a gente percebe a cada dia que passa que os nossos clientes estão muitas vezes mais exigentes, por óbvio, eu internamente preciso ter esse objetivo de desempenho muito bem mapeado, muito bem difundido em todas as áreas. Por outro lado, o meu cliente ele valoriza uma ampla variedade de produtos e serviços. Então, o que significa isso? Poxa, eu atendo a todos os mercados, eu atendo a todos os produtos possíveis, a todas as classes sociais, a todos os nichos. Então, eu vou ter dentro da minha organização essa capacidade de ter um mix de produtos ou um mix de serviços muito grande. Então, eu tenho essa característica embutida na minha organização. E, por fim, se o meu cliente ele valoriza a capacidade de alterar tanto o prazo quanto a quantidade de produtos e serviços, por óbvio, eu tenho que ter na manga, eu tenho que saber fazer, eu tenho que ter essa flexibilidade no quesito entregas, volumes, né? Eu tenho que, poxa, o cliente ele quer um produto, ele estava prevendo um produto para a semana que vem, de repente o meu cliente muda, fala, não quero mais para a semana que vem, eu quero para daqui 2 semanas e a quantidade de 10 eu não quero 10, eu quero 50. Então, se o meu cliente valoriza isso, a minha organização precisa ter essa flexibilidade. Faz sentido para vocês essa relação? Então, o que eu espero que a gente entenda nesse cenário, tá? Então, de acordo com o Slack, ele deixa muito claro esse conceito, né? E aquilo que eu falo em aula para vocês, estou falando aqui também, eu tento trazer isso para a nossa realidade atual para tentar contextualizar, para que fique mais fácil nós entendermos, né? A partir do momento que eu tenho uma organização, que essa organização está no mercado, eu preciso ter claramente o que os meus clientes valorizam. Qual vai ser o meu fator competitivo? Poxa, vou fazer uma empresa, sei lá, que vai produzir embalagens para
álcool em gel. Então, vamos falar desse tema que está bem na moda agora. Então, o que o meu cliente valoriza nesse momento? Poxa, o meu cliente valoriza a entrega rápida, meu cliente valoriza o preço. Poxa, se o meu cliente valoriza nesse momento, é uma suposição, tá, pessoal? Preço, entrega rápida, por óbvio, para eu ter vantagem competitiva perante os meus concorrentes, eu tenho que ter um custo sob controle, um custo que faça com que o meu preço seja competitivo. Eu tenho que ter equipamentos, eu tenho que ter processos capazes de produzir esta demanda com uma rapidez maior do que o meu cliente. Tá claro, pessoal? Então, de acordo com o meu nicho de mercado, de acordo com aquilo que eu vou estar elencando, aquilo que eu vou estar... a função principal da existência da minha organização, ou seja, qual vai ser o fator realmente competitivo, eu faço com que o meu objetivo de desempenho tenha este link muito mais forte. Claro, esse quesito, né, pessoal? Acho que nem eu falei para vocês, eu vou abrir depois o link, eu vou deixar a câmera aqui aberta para que a gente, de repente, se tiver alguma dúvida, eu mostro a gente possa esclarecer, esse tá? modelo de competitividade do Slack, né, pessoal? Levando em consideração tanto os quesitos, né, internos e os externos, né? Então, se nós pensarmos assim, ó, nós temos aqui os 5 objetivos de desempenho que nós vimos ali. E aqui nós temos tantos aspectos que são internos, ou seja, aquilo que a organização consegue estar fazendo ou que ela precisa estar fazendo para conseguir garantir esses objetivos de desempenho. E aqui, o que o mercado, ou seja, o que a parte externa da minha organização acaba percebendo da minha organização. Então, por exemplo, ó, custo. Para eu ter um objetivo de desempenho razoável de custo, eu preciso ter uma produtividade alta. Lembra que nós falamos que quanto mais padronizado é o meu processo, maior eu consigo produzir, maior a quantidade de produtos que eu consigo produzir. E eu conseguindo produzir uma maior quantidade de produtos, eu consigo, de repente, baratear esse meu custo. Então, é um modelo muito característico de produção em massa, né? Então, eu consigo ter uma alta tecnologia implantada. Por quê? Porque eu tenho uma alta demanda a ser produzida. E quando eu produzo em alta escala, teoricamente, eu consigo ter um custo menor. E este custo menor, ele vai estar mostrando para o mercado, ele vai ter como ambiente externo o quê? Preços mais baixos, alta margem, ou as duas coisas. Estão conseguindo entender esse conceito, pessoal? Tá vendo? A gente tem uma relação tanto quanto a parte interna quanto a parte externa. Confiabilidade. Poxa, eu tenho operações internas que são confiáveis, automaticamente eu consigo ter entregas confiáveis. Poxa, mas a minha produção ela não garante, os meus equipamentos quebram, os meus funcionários faltam, a minha matéria-prima nunca tem. Poxa, se as minhas operações internas não são confiáveis, como eu vou garantir a entrega confiável ao meu cliente? Claro esse link? Flexibilidade. O que é flexibilidade? Flexibilidade é a capacidade que a organização tem de se adequar às diversas situações, às diversas mudanças que o mercado solicita. Poxa, muitas organizações elas acabam tendo isso aqui como foco. Então, tanto em novos produtos, serviços frequentes, faixa larga de produtos, ou seja, mix de produtos, né? Ajustes tanto nas datas de entrega quanto nos volumes. Então, se o mercado solicita isso, eu preciso ter internamente uma alta capacidade de mudança. Tenho que ter muitos casos, para eu atender isso, eu vou ter que ter, de repente, estoque. Por que não? Eu tenho estoque de um monte de coisa. Ou eu tenho situações de intercambiabilidade dos meus processos que eu consigo produzir cada vez mais rápido. Né? Qualidade. Poxa, o mercado quer produtos e serviços livres de erros. Os meus processos têm que estar livres de erros. Então, para eu ter uma baixa... a gente fala de um baixo PPM no meu cliente, ou seja, um baixo índice de reclamação do meu cliente, eu tenho que ter um processo interno com baixo índice de erro também.
Se eu produzo muita sucata internamente, se eu produzo muitos produtos com especificações muito apertadas, muito próximo do limite, traduzindo, muito próximo de estar morto, a probabilidade de eu passar um produto ruim para o mercado é grande. Então, se eu quero buscar produtos de qualidade no meu mercado, eu preciso ter os meus processos também ok. Velocidade é a mesma coisa, né? Então, para eu poder entregar um produto rápido para o meu cliente, ou seja, ter um lead time curto, eu preciso fazer que o meu processo internamente atravesse muito rápido. O que é isso? O meu fluxo interno, passando por todas as operações, tem que ser o mais curto possível. Tranquilo essa relação, pessoal, entre a parte interna, ou seja, a parte que teoricamente depende da organização, e aqui o que o mercado espera. Desculpa, deixa eu voltar. Aqui mostra bem características de dois tipos de serviços, né, pessoal? Serviços, isso que está em verde aqui é o serviço de transporte via táxis, via aplicativo, né? E aqui um serviço de ônibus. Então, a gente consegue perceber nesses dois gráficos aqui, parece um gráfico radar, né? Quais são as vantagens competitivas de cada um desses serviços? Então, por exemplo, em termos de custo, o serviço de ônibus ele é muito mais atrativo. Então, o serviço de ônibus está aqui e o serviço de táxi está aqui. O que significa isso? Que o custo do transporte via ônibus é muito mais vantajoso do que o do táxi, de Uber, sei lá. Em termos de confiabilidade, também. Eu tenho uma confiabilidade muito maior no serviço de ônibus do que de táxi. Por que no serviço de ônibus? Porque geralmente o serviço de ônibus ele passa por uma manutenção, ele tem um horário previamente estabelecido, a questão da pontualidade é muito forte. Já isso acontece no táxi? Sim, mas talvez com um menor approach do que acontece no serviço de ônibus. E flexibilidade. Flexibilidade muda de figura, né? O serviço de táxi ele é muito mais flexível. Ele atende uma rota extremamente exclusiva a você. Ele te pega na tua casa, te deixa no seu local de destino. Em termos de qualidade, também o serviço de táxi, teoricamente, ele é muito melhor do que o serviço de ônibus. Ele tem mais conforto, ele tem um serviço muito mais personalizado, né? Nós falamos bastante sobre isso. É um serviço direcionado ao cliente, né? Então, é o que difere nessa situação. Aqui, termos de rapidez, mesma coisa. O serviço de táxi tende a ser mais rápido, tende a ser mais direto. Por quê? Porque vai numa rota exclusiva, uma rota que atende o cliente de acordo com a sua necessidade. Claro, isso, pessoal, só para a gente poder exemplificar os objetivos de desempenho perante a dois tipos de serviços. Poderíamos fazer aqui inúmeros, poderíamos comparar inúmeros tipos de serviço essa condição. O que cada um tem vantagem perante ao outro? Essa aqui, pessoal, é a aula que eu quero que vocês deem um pouquinho mais, uma pesquisada um pouquinho maior em algumas outras literaturas. Vou passar uma resumida dar uma pincelada muito por cima neste conceito aqui, tá? Mas, basicamente, aqui nós estamos querendo mostrar para vocês a curva do ciclo de vida de qualquer produto ou serviço. Então, qualquer produto ou serviço, ele tem uma curva de ciclo de vida muito parecida com essa aqui. Alguns autores trazem 4, outros autores trazem 5 estágios. Então, estágios esse que aqui na introdução, muitos chamam de introdução, planejamento é uma etapa que vem um pouquinho antes, que é o momento onde, teoricamente, nasce um produto, um serviço. Então, esse é o momento de nascimento de um produto ou serviço. Aqui no momento de crescimento, é o momento onde que esse produto ou esse serviço ele é colocado no mercado, ele é apresentado ao público, ele é mostrado aos concorrentes. Então,
Neste momento aqui, ó, a gente percebe uma curva já aqui com relação ao volume de vendas. E, teoricamente, este produto sendo bem aceito, ele chega num determinado topo aqui, que nós chamamos de maturidade deste produto, que é o momento em que ele tem o seu volume de vendas no auge, né? Então, geralmente, quando a gente, já no ramo de autopeças, né, automobilístico, a gente chama do ramp-up. Então, qual que é o ramp-up do meu produto? Ou seja, qual que é a expectativa de consumo mensal de um determinado produto? Estou citando para vocês em aula bastante que nós estamos participando do lançamento da nova Tracker. O ramp-up da Tracker, ou seja, aquilo que nós teoricamente estamos buscando atender, são 400 carros por dia. Então, o que significa isso? Isso aqui, ó. É o quanto o carro vai estar vendendo quando ele estiver no período de maturidade. E como todo produto, ele depois de chegar nesse período de maturidade, com o passar do tempo, ele entra num período de declínio, ou seja, um período onde existe uma diminuição no volume de vendas. Ah, Cristiano, estes produtos, estas curvas, elas sempre vão atender a esta condição? Não. Muitas curvas talvez tenham um crescimento muito rápido, em um período de maturidade muito longo. Outros, essa curva é muito achatada. Então o produto ele cresce, ele é introduzido no mercado, tem um crescimento, chega na maturidade rapidamente, ele entra em declínio. Ah, mas por que ele entra em declínio? Porque a característica do produto é essa, é ter uma alta rotatividade, um alto avanço tecnológico. Então, é exatamente esse ciclo de vida de produto e serviço que eu quero que vocês deem uma explorada, tudo bem? Aqui a gente fala sobre, com relação a Kotler, né, que diz que todos os produtos ou serviços eles sempre terão um ciclo de vida limitado. Independente do produto, um dia ele irá acabar, se não acabou. Cristiano, nós temos a Coca-Cola. Sim, a Coca-Cola é um exemplo típico de um produto que tem um ciclo de vida muito longo, mas um dia ele vai acabar. As vendas do produto passam por 4 estágios distintos, cada um colocando diferentes desafios aos vendedores e aos produtores. Claro que, quando nós vimos aquela curva, o comportamento de quem está fabricando, de quem está vendendo os produtos, ele é totalmente diferente naqueles 4 estágios. Alguns autores que vocês vão dar uma pesquisada, vocês vão perceber que aparece um 5º estágio, que é essa parte do planejamento. A característica muda bastante, cada um tem uma forma. Os lucros eles aumentam e diminuem nos diferentes estágios do ciclo de vida do produto. Normalmente, no momento em que eu estou lançando um produto, eu preciso fazer com que esse meu produto tenha uma certa penetração no mercado, é o momento, teoricamente, onde o meu lucro é menor. Por que é menor? Porque esse é o momento que, de repente, eu tenho uma maior preocupação com a promoção dele, eu vou lançar esse produto, as pessoas precisam conhecer. Se a gente olhar no supermercado, geralmente alguns produtos eles vêm de brinde com outros. Então tem várias estratégias nesse momento do lançamento. Claro que quando esse produto entra na maturidade, esse lucro aumenta. Os produtos ou serviços exigem diferentes estratégias de marketing, de finanças e de manufatura, de compras e de pessoal em cada etapa do ciclo de vida. Mesmo conceito que eu falei nesse conceito, no conceito 3, né? Para cada etapa, as estratégias são diferentes. Então, eu tenho estratégias de marketing, citando esse exemplo, né, na hora de lançamento, muito diferente, de repente, do que na época de declínio. Na época de declínio, eu não vou me preocupar mais com o marketing desse produto, mas na hora de lançamento, de repente, a minha estratégia de lançamento ela é uma estratégia de impacto, talvez, uma estratégia de fazer com que as pessoas saibam que o meu produto está no mercado. Já no momento em que o meu produto está na maturidade, eu preciso manter esse produto na maturidade, se for importante para mim como organização.
Então, se nós percebermos, nesse período de maturidade, normalmente é o momento onde as organizações têm um custo maior de marketing. Então, a gente percebe que produtos que já são consolidados no mercado, esse é o momento que eles têm bastante custo, despendem bastante capital para fazer com que esse produto realmente mantenha-se no mercado. Por quê? Porque pode ser que um outro produto venha e tome o seu local, o seu lugar. Se fosse assim, por exemplo, a Coca não teríamos nenhuma propaganda da Coca-Cola na televisão. Voltando ao caso Coca-Cola. Tudo bem? E para fechar, pessoal, eu chamei aqui de aula atividade 2 do período da quarentena, tá? Então, para fechar, eu quero que vocês respondam, mas eu quero que vocês deem uma pesquisada, sabe, pessoal? Olhem outros autores. Esse é um tema bastante complexo, bastante amplo, tem várias visões, né? Então, olha lá, eu pergunto o que é o ciclo de vida do produto, quais são as fases do ciclo de vida e como que essas fases acontecem, qual que é a importância que a empresa tem em conhecer e identificar esse ciclo de seus produtos. E se é possível identificar com precisão quando cada estágio começa e termina. Tá? Então, fechando, pessoal, vamos lá. Aula de quarta-feira, nossa aula voltada para planejamento da produção. O que nós temos até o momento? Nós temos como entrega aquele Word que eu passei para vocês na semana passada, que eu chamei aula atividade quarentena, e mais esta aula atividade. Como que nós vamos entregá-la? Pessoal, quando nós voltarmos, vocês podem... Então, já antecipando a data, pode ser no nosso retorno, tá? Na primeira quarta-feira, assim que nós retornarmos, é o prazo máximo para que vocês me entreguem, é o prazo limite para que vocês me entreguem aqueles 10 exercícios. Algumas pessoas já me enviaram por e-mail, por WhatsApp, e esses 4 exercícios aqui. Tudo bem? Aí, a matéria de amanhã a gente trata amanhã, tá? Que é a aula de projeto. Tudo bem? Eu vou estar abrindo o link para vocês via YouTube daqui a... não sei que horas são. Agora são 12 para 7. Geralmente demora uns 20 minutos para carregar esse vídeo aqui. Por volta de umas 7, 7h15, umas 7h30. 7h15, 7h30 eu abro para que a gente possa, de repente, debater algumas coisas. Tudo bem, pessoal? Obrigado.